Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena, queria pedir, por gentileza, ao secretário, verificação de quórum, por gentileza. Vereador Tererê, por gentileza, queria tomar seu assento. Vereador Tererê, por gentileza. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente sessão, às 3 horas. Senhor secretário, por gentileza, leitura do relatório do procedimento da votação desta tarde. Eleição da mesa diretora para o ano de 2018. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, público presente, público que nos assiste em casa pela TV, pela BQTV, Câmara Municipal de Barbacena, Palácio da Revolução Liberal, Poder Legislativo, senhor presidente. Tendo em vista que a Câmara Municipal acabou com o voto secreto aos processos de votação, resta agora a adoção do voto simbólico e nominal. No caso da eleição da mesa, este procurador recomenda a aplicação do voto nominal para evitar qualquer discussão futura com relação à eleição dos integrantes da mesa diretora, por ser inserido em ata o nome do vereador e o respectivo voto, fundamentado no artigo 117, inciso 118, parágrafo único do Regimento Interno. Roteiro simplificado do voto nominal. Eleição da mesa. 1. A votação nominal será individual e cada vereador dará o respectivo voto em voz alta, tesoureiro, secretário, vice-presidente e presidente. O secretário anotará o voto do vereador ou vereadora, repetindo em seguida em voz alta o nome do vereador ou vereadora e o seu voto. Atenção, é vedado retificar o voto após a repetição do voto pelo secretário. O vereador ou vereadora que chegar ao recinto após a chamada de seu nome aguardará a sua vez após o fim da votação da lista, por registro de seu voto. Na votação nominal, é inserido em ata o nome do vereador ou vereadora e o respectivo voto para o vereador ou vereadora, que exige a maioria absoluta nos termos do artigo 2 do Regimento Interno, podendo seguir a seguinte escala: 1. Vereador ou vereadora. 2. Tesoureiro ou tesoureira. Total, 8 votos no mínimo. Vereador ou vereadora. Secretário ou secretária, 8 votos no mínimo. Vereador ou vereadora. Vice-presidente, 8 votos no mínimo. Vereador, vereadora, presidente, 8 votos no mínimo. O regimento interno recomenda a chamada para votação nominal em ordem alfabética. Amarílio Augusto de Andrade, Carlos Alberto Atenção, senhores vereadores. Edital de convocação número 007/2017, Palácio da Revolução Liberal, Gabinete do Presidente, Câmara Municipal de Barbacena. O presidente da Câmara Municipal de Barbacena, arrimado no artigo 94, inciso 1 do Regimento Interno, vem convocar todos os vereadores para um período de reuniões extraordinárias, a realizar-se nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de dezembro, às 19 horas, na Câmara Municipal, para a apreciação dos projetos e proposições constantes da pauta, bem como outros projetos que, pela urgência, seja necessária a sua inclusão. Gabinete da Presidência, 21 de dezembro de 2017, vereador Odair José Ferreira, rede, presidente da Câmara Municipal de Barbacena. Ora, senhores vereadores,
Vou assinar aqui o edital de convocação. Apresentação das chapas. Por gentileza, liderança do situação da oposição, apresentação das chapas. Cargo de tesoureiro. Carlos Du, senhor presidente. Presidente, para tesoureiro, a liderança da maioria indica nesta casa o vereador Milton Roman. Apresentação de chapa para o cargo de secretário do Poder Legislativo de Barbacena. Senhor presidente, a liderança da maioria, até o presente momento, é claro, indica para secretário o professor Newton César. Por gentileza, bancada PMDB, Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, para a secretária, nós apresentamos o nome de Joana Bias Fortes. Vereadora Joana Bias Fortes. Vice-presidência, liderança do governo. Senhor presidente, indicamos para vice-presidente, face o acordo firmado, o vereador Amarílio. Por gentileza, liderança da oposição. Senhor presidente, apresentamos como nome de vice-presidente da chapa, Vânia. Vereadora Vânia Castro. Por gentileza, apresentação de chapa para presidente. Senhor presidente, o vereador Amarílio, líder do governo nesta casa, indica para presidente o vereador Odair Ferreira. Liderança da oposição, indicação para presidente. Senhor presidente, apresentamos como candidato a presidente da casa o vereador Tererê. Por gentileza, vamos à apresentação das chapas. Apresentação das chapas. Nós temos tesoureiro, vereador Milton Roman e também o vereador Carlos Du. Secretário, Newton César e Joana Bias Fortes. Vice-presidência, Amarílio Andrade e Vânia Castro. E presidente, Wilson Tererê e Odair Ferreira. Senhor secretário, chamada nominal para o cargo de tesoureiro da Câmara Municipal de Barbacena. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Flávio Maluf Caldas, do Partido Verde. Senhor presidente, gostaria aqui de levantar uma questão de ordem pelo seguinte fato. Considerando que hoje é a terceira reunião consecutiva que nós realizamos para fazer face à eleição da mesa da Câmara. Considerando que as duas primeiras não deu quórum, então eu não pude me manifestar. Considerando que na primeira, a vereadora Vânia, ela fez a chamada e encerrou a reunião, onde prejudicou a sessão pelo seguinte fato. Porque o vereador mais antigo que se encontrava na casa e teria que fazer isso, fazendo face, que naquele momento a mesa ainda não estava presente na sessão, onde o presidente teria que abrir e ainda não havia chegado. Depois o vice-presidente teria que abrir e ainda não havia chegado. O secretário teria que abrir e não tinha chegado. E o tesoureiro teria que abrir nessa ordem e não estava presente também. Considerando que quando acontece esse fato, senhor presidente, quem tem que abrir a reunião
e eu não pude me manifestar antes, devido ao fato que ontem, que eu faria isso ontem, mas ontem não deu quórum, então não poderia pedir pela ordem. Quem teria que fazer, que estava no plenário, era o vereador Amarílio Andrade, que é não de idade, tem que respeitar o que tem mais mandato, e ele possui 7. Onde, de forma, às 3h02 exatamente, foi no momento que nós chegamos, devido ao trânsito de Natal, o vereador Amarílio estava presente e esse fato aconteceu. Lamentavelmente. Não sei se foi uma jogada, o que foi, onde quebrou-se ali, senhor presidente, o regimento da casa. Então, gostaria que Vossa Excelência... Perfeitamente, não houve chamada dos vereadores. Gostaria que Vossa Excelência, como mandatário dessa casa, que encaminhasse para a assessoria jurídica para se manifestar, nesse caso, como é que teríamos que proceder. Repito, não tive oportunidade de fazer isso antes. Vossa Excelência teria, senhor presidente, Vossa Excelência teria... Pela ordem, senhor presidente. Ainda não terminei, senhor presidente. Vossa Excelência teria, peço a Vossa Excelência que caminhe à assessoria jurídica da casa para que ela possa se manifestar. Haja visto que nós quebramos, rasgamos o regimento na primeira chamada, no primeiro dia, onde eu acredito que essa eleição pode estar prejudicada devido a esse fato. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Everton Horta, do PMDB. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Perdoe pela voz que estou um pouco rouco. Senhor presidente, eu achei muito incabível levantando essa questão de ordem. A primeira questão é a questão de ordem, ela tem que ser levantada juntamente com os artigos. Não foram apresentados nenhum artigo em cima dessa questão de ordem. A administração pública, ela tem que reger em cima do que está escrito na lei, no regimento interno, na lei orgânica, e ainda não foi apresentado também, da mesma forma, na questão de ordem, nenhum artigo em cima disso. Senhor presidente, tendo em vista que a questão de ordem apresentada também não atrapalha os bons andamentos que está sendo feito até agora em relação à eleição da mesa, porque cá nós estamos para fazer a eleição da mesma. O que difere de segunda-feira para hoje? Não temos impedimento nenhum de realizar o desejo deles de abrir a eleição, abrir a sessão como foi aberta hoje e realizarmos aqui a votação. Então eu vejo que realmente essa questão de ordem foi levantada de forma incabível após ser apresentada as chapas. Eu vejo que é uma questão política que a gente não pode ignorar isso. Então eu peço que o prosseguimento da eleição da mesa, uma vez que não foi apresentado de forma nenhuma, nenhum artigo cabível sobre isso. Pela ordem, professor Newton César de Almeida, do PSB. Senhor presidente, posso usar a tribuna? Pela ordem, vereador Newton César de Almeida, do PSB. Senhor presidente, nosso vice-presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, público que nos assiste em casa. Fui eleito por 815 votos dos barbacenenses, que acreditaram em mim, confiaram em mim, representá-los com honestidade, transparência e preocupado, principalmente, com os rumos de nossa cidade. Então, hoje, chegamos num momento histórico para a nossa cidade. Faço um apelo, senhor presidente, a todos os vereadores e todas as vereadoras, pelo bem da nossa cidade, independente do resultado, seja qual for o resultado, que coloque-se em votação, que não se adie mais esse processo, que se defina hoje aqui nesse momento, quem vai comandar a Câmara Municipal no próximo ano. E este é um desejo do senhor prefeito municipal. Ele quer que se defina hoje. Ok, senhor presidente? Então, creio que cada vereador vai votar de acordo com a sua consciência, representando o interesse
dos seus eleitores e do povo de Barbacena. Olha, mais alguém quer falar a palavra pela ordem? Vereadora Vânia Castro, do PMDB, candidata à vice-presidência da Casa. Presidente, eu gostaria só de contribuir aqui com o questionamento do vereador, que foi gravado, nós gravamos o que aconteceu aqui na segunda-feira. E quando eu abri a sessão, tá, aparece aqui no vídeo o vereador Amarílio até entrando, cumprimentando aqui o vereador Tiago Martins. Eu já tinha aberto a sessão. Ele entra, tá? E quando ele vê que já tinha dado seguimento, ele pede pela ordem. E então tem nós abrimos a sessão. Eu convidei para a secretária ad hoc a vereadora Joana Bias Fortes. E quando ela sentou para poder fazer a chamada, imediatamente, também tem gravado aqui, a nossa secretária-geral Parê falou, não precisa, não deu quórum. Então, está encerrada a sessão. Então, tem tudo gravado. Se o senhor quiser, eu passo para o senhor na íntegra. Senhor presidente, pela ordem. E que não vamos deixar isso prejudicar o andamento da eleição, presidente. Senhor presidente. Vereador Flávio Maluf, pela ordem. Até pode ser como resposta pessoal que eu fui citado. Senhor presidente, sabemos todos que a verificação de quórum, ela sempre tem que ser realizada quando o número de vereadores não é o suficiente para que se abra a sessão. Haja visto que anteontem não houve e ontem houve. E o vereador Amarílio estava presente. Não houve chamada, porque ele estava aqui na secretaria da casa, aqui, que está ao lado do plenário. Não houve chamada, porque se tivessem feito chamada, ele estaria aqui dentro do plenário para responder à sua presença. A minha questão de ordem é que eu acho, senhor presidente, que não quero tumultuar, quero apenas seguir o regimento. Eu acredito, senhor presidente, que houve um equívoco. Vou classificar como um equívoco o que aconteceu anteontem. Porque se tivesse acontecido a chamada, teria os 8 presentes e imediatamente os 15, mas isso não importa, teria que ter 8, e tinha 8, com o vereador Amarílio. E, senhor presidente, considerando que, de qualquer forma, quem teria que subir e se assentar na cadeira da presidência, eu não tenho dúvida nenhuma, era o vereador Amarílio que estava presente, onde abriram, fecharam sem chamada, onde não deram oportunidade de seguir o regimento. Olha, eu queria dizer aqui a todos os vereadores e as vereadoras de que, até o presente momento, a conduta do Poder Legislativo, ela foi uma conduta voltada para o interesse do povo de Barbacena. Nós precisamos deixar as questões do ego, as questões, muitas das vezes, partidárias, e nos voltar a atenção para milhares e milhares de pessoas que aguardam uma resposta decente, comprometida, ética, moral e de verdade. A verdade, muitas das vezes, ela é muito importante na vida de cada um do ser humano. Com essas palavras, eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial a cada um dos senhores e das senhoras vereadoras. No período que eu estive aqui à frente da presidência da Câmara, coloco o meu nome à apreciação da casa, como candidato à presidência aqui da Câmara Municipal de Barbacena, com a certeza do dever cumprido. Independente do resultado que acontecer aqui agora, eu tenho certeza que qualquer um dos senhores e das senhoras, eu tenho certeza que vão lembrar da transparência, da honestidade e da horizontalidade com que eu pautei o mandato de presidente da Câmara Municipal.
valorizando mais ainda os vereadores e fortalecendo o poder legislativo. Mas chega um momento que nós temos que votar. Nós temos que definir, porque nós somos os representantes do povo. E nós temos que ter o entendimento de que ou você ganha ou você perde. E muitas das vezes não é sempre aquele que ganha que leva, ou aquele que ganha, que perde, que deixa de levar. Então eu queria agradecer a cada um de vocês, dos senhores e das senhoras, e manifestar aqui o meu carinho, o meu respeito e admiração a cada um dos senhores. Mas, como presidente da Câmara Municipal de Barbacena, neste ano de 2017, nós vamos para a votação. Com a palavra, pela ordem, o vereador José Jorge Emídio. Senhor presidente, senhores vereadores, visitantes, público que nos assistem pelo BQTV. Senhor presidente, hoje é um momento histórico, mais uma vez, para essa casa e para o município de Barbacena. Esse momento é o momento da escolha daquele que vai governar o destino dessa casa durante o ano todo de 2018. Não é um momento de guerra, não é um momento de luta, é um momento onde nós temos que ter a consciência que aquele que sair vencedor aqui vai governar o destino dessa casa em prol dos vereadores, em prol da nossa cidade, em prol do município. Quero parabenizar o presidente Odair, toda a mesa pelos trabalhos deste ano e também parabenizar o vereador Tererê, que é candidato aqui nesse momento, aquele que sair vencedor. Meus parabéns e vamos trabalhar junto. Não é uma guerra esse momento, é um momento de votação. Quantas votações eu já passei por aqui, é uma história. E a cada eleição é uma história. Então eu já quero deixar aqui ao futuro presidente os meus parabéns e que faça um trabalho em prol do melhor para essa casa e para toda Barbacena, porque o povo de Barbacena vai precisar muito nesse próximo ano, que não vai ser muito fácil, do nosso apoio. Nós temos que estar juntos. Vença quem vencer, mas temos que trabalhar juntos. Iniciaremos o processo de votação. Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Por gentileza, vereador Amarílio. Senhor secretário, por gentileza, anotar, para ao final proclamar aqui os eleitos. Por gentileza. Senhor presidente, só uma informação que Vossa Excelência talvez já deu, eu estava tomando uma água. O vereador vota na chapa completa, né? Tesoureiro, secretário, vice-presidente, presidente. E fecha, não é isso? Não, voto em cada cargo. Pois é, cada cargo, mas ele é chamado e dá os 4 votos. Dá os 4 votos, exatamente. Isso. Perfeito? Senhores vereadores, senhor presidente, companheiros, este vereador, neste momento histórico que Barbacena vive, vota em defesa da vida, em defesa da saúde e com o objetivo de dar ao senhor prefeito municipal os meios necessários, a tranquilidade bastante, para que ele conduza, como tem feito, o avanço, o progresso de Barbacena. Assim sendo, senhor presidente, conforme acertado ontem e hoje, esse vereador vota para tesoureiro, vereador Milton Roman, para secretário, professor Nilton César, para vice-presidente, vereador Amarílio, e para presidente, vereador Odair Ferreira. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, senhores vereadores e vereadoras. Senhor secretário, por gentileza.
Vereador Amarílio vota. Tesoureiro, Milton Roman. Secretário, professor Newton. Vice-presidente, Amarílio. Presidente, Odair Ferreira. Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. Vereador Carlos do PMDB. Como Vossa Excelência vota? Boa tarde, senhor presidente, aos nobres colegas, ao público presente, quem nos assiste de casa. Bom, senhor presidente. Vereador Carlos Du vota para tesoureiro, Carlos Du. Secretária, Joana Bias Fortes. Vice-presidente, Vânia Castro. E para presidente, Wilson Tererê. Senhor secretário, por gentileza. O vereador Carlos Du vota. Tesoureiro, Carlos Du. Secretária, Joana Bias Fortes. Vice-presidente, Vânia. E presidente, vereador Tererê. Vereador Edson Rezende Moraes, do Partido dos Trabalhadores. Como Vossa Excelência vota? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu voto para tesoureiro Carlos Du, para a secretária da mesa, Joana Bias Fortes, para presidente, Wilson Tererê, para vice-presidente, Vânia Castro. Senhor secretário, por gentileza. O vereador Edson Rezende vota. Carlos Du como tesoureiro. Secretária, Joana Bias Fortes. Vice-presidente, Vânia. E presidente, vereador Tererê. Vereador Everton José Duarte Horta Júnior, do PMDB. Como Vossa Excelência vota? Boa tarde, senhor presidente. Meu voto, tesoureiro Carlos Du, secretário Joana Bias Fortes, vice Vânia Castro e presidente Wilson Guilherme de Sá. Senhor secretário. O vereador Everton Horta vota. Tesoureiro, Carlos Du. Secretário, Joana Bias Fortes. Vice-presidente, Vânia Castro. E presidente, vereador Tererê. Vereador Flávio Maluf Caldas, do Partido Verde. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, caros visitantes, para tesoureiro, Milton Roman. Secretário, professor Newton César. Vice-presidente, Amarílio Andrade. E presidente, Odair Ferreira. Senhor secretário, por gentileza. O vereador Flávio Maluf vota. Tesoureiro, Milton Roman. Secretário, Newton César. Vice-presidente, Amarílio Andrade. Presidente, Odair Ferreira. Senhor, para a apresentação na votação, vereador Wilson Guilherme de Sá, do PRB. Como Vossa Excelência vota? Presidente, o vereador Wilson Guilherme de Sá, vulgo Tererê, vota secretário Joana Bias Fortes, tesoureiro Carlos Du, vice-presidente Vânia Castro e presidente Wilson Guilherme de Sá, Tererê. Senhor secretário. O vereador Wilson Guilherme vota. Tesoureiro, Carlos Du. Secretária, Joana Bias Fortes. Vice-presidente, Vânia Castro. Presidente, Tererê. Vereador Wilson Guilherme de Sá, Tererê. Vamos dando prosseguimento à votação. Escolha da mesa diretora para o ano de 2018. Próxima a votar é a vereadora Joana Bias Fortes Carneiro, do PDT. Como Vossa Excelência vota? Senhor presidente, para tesoureiro eu voto Carlos Du, para secretária Joana Bias Fortes, para vice-presidente Vânia Castro
E para presidente, acompanhando o grupo, vereador Wilson Guilherme de Sá, Tererê. Senhor secretário, por gentileza, confirmação do voto. A vereadora Joana Bias Fortes vota. Tesoureiro, Carlos Du. Secretária, Joana Bias Fortes. Vice-presidente, Vânia Castro. E presidente, vereador Wilson Guilherme de Sá. Convido para a votação o vereador José Antônio Nunes Magre, do PRB. Como Vossa Excelência vota? Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Secretária Joana Bias Fortes. Tesoureiros Carlos Du. Vice-presidente Vânia. E presidente Wilson Guilherme de Sá, o Tererê. Confirmação do voto do vereador Tanjão, do PRB. O vereador José Antônio Nunes Magre vota. Tesoureiro, Carlos Du. Secretária, Joana Bias Fortes Carneiro. Vice-presidente, Vânia Castro. E presidente, vereador Wilson Guilherme de Sá. Vereador José Jorge Emídio, do PT. Como Vossa Excelência vota? Eu voto para presidente Odair, vice Amarílio, tesoureiro Milton Roman e o secretário Newton César. Professor Newton César de Almeida, do PSB. Por gentileza, confirmação do voto do vereador José Jorge Emídio, do PDT. Tesoureiro, vereador Milton Roman. Secretário, vereador Newton César. Vice-presidente, vereador Amarílio Andrade. E presidente, vereador Odair Ferreira. Para a votação, vereador José Newton de Faria, do PSL. Como Vossa Excelência vota? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, o público de Barbacena. Eu voto para tesoureiro Milton Roman, secretário Newton César, vice-presidente Amarílio Andrade e presidente Odair Ferreira. Senhor secretário, por gentileza, confirmação do voto do vereador José Newton de Faria, do PSL. O vereador José Newton de Faria vota. Tesoureiro, Milton Roman. Secretário, vereador Newton César. Vice-presidente, vereador Amarílio Andrade. E presidente, vereador Odair Ferreira. Vereador Milton Roman, do PHS. Como Vossa Excelência vota? Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, ilustres vereadoras, vereadores aqui presentes, o público que está aqui e o público que nos assiste em casa. Vereador Milton Roman vota para tesoureiro Milton Roman, secretário Newton César, vice-presidente Marília Augusto de Andrada e presidente Odair Ferreira. Por gentileza, professor Newton César de Almeida. Confirmação do voto do vereador Milton Roman. O vereador Milton Roman vota. Tesoureiro, Milton Roman. Secretário, vereador Newton César. Vice-presidente, vereador Amarílio Andrade. E presidente, vereador Odair Ferreira. Vereador Newton César de Almeida, do PSB. Como Vossa Excelência vota? O vereador Newton César de Almeida, PSB, vota. Tesoureiro, Milton Roman. Secretário, vereador Newton César. Vice-presidente, vereador Amarílio Andrade. E presidente, vereador Odair Ferreira. Vereador Odair José Ferreira, da Rede Sustentabilidade. Como Vossa Excelência vota? Para tesoureiro, eu voto no vereador Milton Roman, do PHS. Para secretário, no professor Newton César de Almeida, do PSB.
Para vice-presidência, no vereador Amarílio Andrade, do PSC. E para presidente, Odair Ferreira, da Rede. Senhor secretário, confirmação do voto do vereador Odair Ferreira, da Rede Sustentabilidade. O vereador Odair Ferreira vota. Tesoureiro, Milton Romã. Secretário, vereador Nilton César. Vice-presidente, vereador Amarílio Andrade. E presidente, vereador Odair Ferreira. Vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Como Vossa Excelência vota? Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. Para tesoureiro, voto em Carlos Du. Secretária, Joana Bias Fortes. Vice-presidente, Vânia Castro. E, conforme a orientação de bancada, presidente Wilson Guilherme de Sá. Senhor secretário, professor Nilton César, por gentileza, confirmação do voto do vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. O vereador Tiago Martins vota. Tesoureiro, Carlos Du. Secretária, Joana Bias Fortes Carneiro. Vice-presidente, Vânia Castro, vereadora Vânia Castro. E presidente, vereador Wilson Guilherme de Sá. Tererê. Vereadora Vânia Maria de Castro, do PMDB. Como Vossa Excelência vota? Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, público presente, público que nos assiste. Eu, vereadora Vânia Castro, voto acompanhando a bancada de oposição, de acordo, né, com todos os nossos encontros, as nossas reuniões. É um grupo forte e unido, e nós decidimos para tesoureiro o vereador Carlos Du, para secretária, a vereadora Joana Bias Fortes, para vice-presidente, vereadora Vânia Castro, e para uma inovação e dar a voz ao homem do campo, nós decidimos eleger o Wilson Guilherme de Sá, o nosso conhecido Tererê. Senhor secretário, por gentileza, confirmação do voto da vereadora Vânia Castro, do PMDB. A vereadora Vânia Castro vota. Tesoureiro, Carlos Du. Secretário, Joana Bias Fortes Carneiro. Vice-presidente, Vânia Castro. E presidente, vereador Tererê. Senhor secretário, resultado final da eleição da mesa diretora para o ano de 2018. Por gentileza. Tesoureiro, vereador Carlos Du, PMDB, 8 votos. E o vereador Milton Romã, 7 votos. Confirmando, para tesoureiro, no ano de 2018, vereador Carlos Du foi eleito por maioria absoluta com 8 votos, contra 7 votos do vereador Milton Romã. Secretário. Secretário, senhor presidente, vereadora Joana Bias Fortes Carneiro, 8 votos. Vereador professor Nilton, 7 votos. Confirmando a votação para o cargo de secretário da Câmara para o ano de 2018. Foi eleita a vereadora Joana Bias Fortes Carneiro com 8 votos, contra 7 votos do vereador Nilton César de Almeida. A vereadora Joana Bias Fortes está eleita secretária da Câmara para o ano de 2018. Vice-presidente, senhor presidente. Vereadora Vânia Castro, PMDB, 8 votos. Vereador Amarílio Andrade, PSC,
7 votos. Confirmando o resultado, está eleita como vice-presidente da Câmara Municipal de Barbacena para o ano de 2018, a vereadora Vânia Castro, com 8 votos, contra 7 votos do vereador Amarílio Andrade, do PSC. Senhor presidente, senhor secretário, para o ano de 2018, está eleita vice-presidente a vereadora Vânia Maria de Castro, do PMDB. Para presidente, resultado final. Resultado final para presidente. Odaí, vereador Tererê, 8 votos. Vereador Odaí Ferreira, 7 votos. Confirmando o resultado para presidente para o ano de 2018. Está eleito o presidente da Câmara Municipal, o vereador Wilson Tererê, do PRB, com 8 votos, contra 7 votos do vereador Odaí Ferreira, da Rede. Está eleito como novo presidente da Câmara, a partir de 1º de janeiro, o vereador Wilson Tererê, com 8 votos. Solicito a todos os presentes uma calorosa salva de palmas para todos os eleitos. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão às 3h42. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.